Alô, boa noite. Olá, Tudo bem, minha família? tudo ótimo? Tudo bem, Silvana? Meus Tudo bebês. ótimo. Cadê a Hoje é só uma Amanda mamãe hoje? com os filhotes, né? É. Cadê a A mamãe, a outra mamãe, outra mamãe a emprestada? outra mamãe está numa outra live. Ah, hoje ela não vem conosco, não. É uma pena, mas estamos aqui, né? Para bater um papo com vocês, como toda terça-feira, com nossos queridos da nossa família ICO, meus irmãos de vida, de tantas vidas, de tantas realidades paralelas, digamos assim, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É, Né? Sobre o tempo da não linearidade, sobre as realidades paralelas e das linhas de tempo que vem e que estamos vivendo nesse momento. Então, é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com vocês e esperamos que nós possamos ser um canal de contribuição, né? Que vocês sempre levem para o coração de vocês. A gente traz alguns dados que são científicos, outros vêm bem analíticos, outros vêm bem de vivências de coração, e outros vêm através do nosso eu superior, da espiritualidade, né? Que vem para nós. Então, cada um tem aquilo que leva para si aquilo que quer levar, né? Aquilo que vai para dentro do coração. Então, estamos hoje aqui falar um pouco sobre o tempo não linear. isso. Linear já nos traz a ideia de linearidade, quer dizer, da atualidade desse momento que estamos vivendo, né? E vamos falando também sobre as realidades paralelas. A arte de escolher a linha do tempo da nova Terra. Lena é sempre bombástica nesses temas aí, adoro. Eu viajo na maionese. Bora lá, mulher. Hoje o assunto é para explodir um pouquinho a cabeça, né? Expandir, assim. Então, desde novos, a gente é ensinado de que o tempo é linear, né? Que existe um passado, algo que já passou e está atrás, né? Existe o hoje, que nós estamos vivendo, e existe o futuro, que está lá na frente, né? Essa é a ideia de linearidade do tempo que a gente tem. Mas essa é uma construção que a gente foi aprendido, né? A gente foi aprendendo sobre isso, porque na realidade que a gente vive, esse aprendizado é importante para a gente conseguir navegar na nossa realidade da 3D. Né? Mas agora que a gente está nesse momento de transição, a gente começa a compreender que esse é apenas uma forma de ver a realidade, né? Ele é só um reflexo de como a gente vê a realidade, mas que o tempo em si ele não é linear, né? Tudo coexiste, né? Passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo. A, a ciência ela trabalha muito disso, né? Como você fala, a gente traz, né, científico, a gente traz vivência, a gente traz outras coisas. A percepção do tempo linear, ela vem da nossa vivência. O fato de nós estarmos vendo o sol nascer e se pôr todos os dias, da gente ver a lua, né, nascer e se pôr todos os dias, e a gente observar esses ciclos nos faz enxergar o mundo à nossa volta como algo linear, né? Só que quando a gente vai para a ciência, a própria ciência já mostra que o negócio é um pouco diferente, sabe? Porque assim, eu acho que é muito difícil a gente falar de tempo sem não falar de espaço também, né? Porque são duas coisas que estão interligadas, o espaço e o tempo. Certo. Então, durante muito tempo, a gente observou o mundo e, a partir do que a gente observou, né, a gente acreditou que estava num mundo de 3 dimensões, que são os eixos de percepção visual, né? Que a gente tem altura, comprimento e profundidade, Profundidade. né? E eles são lineares. A altura é uma linha que vai para cima,
né? Comprimento é uma linha que vai para o lado e profundidade é uma linha que vai para trás. Então, a nossa percepção ela é linear. E aí a gente descobre o tempo com uma quarta dimensão e coloca como se fosse um objeto tridimensional navegando através desta linha, que nós não conseguimos perceber visualmente da mesma forma que as outras três, mas conseguimos entender o conceito e perceber como isso se manifesta. Só que aí vem um cara muito porreta, muito legal, que adora confundir nossa cabeça e dar um monte de trabalho para a gente na época de colégio. Acabou virando um monte de trabalho para a gente na época de colégio, chamado Einstein. Que fala, não, pera aí. Pera aí! Não é só isso, tem mais. Ele mostra para gente que o tempo não só é não linear, como ele é relativo a depender de onde a pessoa estiver com relação a um centro de gravidade. Por exemplo, se a gente está aqui na Terra, no chão, né? O tempo vai estar passando para a gente de uma forma. Uma pessoa que está lá na estação espacial, né, vai estar vivendo num ritmo mais rápido que o nosso, por estar mais afastado da gravidade. A diferença é que essa diferença de distância causa uma besteirinha, assim, são microsegundos que vão se acumulando, né? Então, tipo, se você pega. Teve até um caso de 2 astronautas, se eu não me engano, gêmeos. Um foi, o outro ficou. Né? O que foi, ficou acho que 6 meses na estação espacial, ou um pouco mais. Quando ele voltou, os exames mostravam que esse que foi para a estação espacial estava assim, uma coisa de uma semana mais velho que o irmão gêmeo dele. Então aí a gente já, só nisso aí a gente já quebra um pouco essa ideia da linearidade do tempo. Eu até vi uma reportagem recentemente que tem um lugar no planeta Terra, não me lembro mais aonde exatamente, uma ilha em que parece que o tempo biológico passa diferente. As pessoas que estão nesse lugar, moram nesse lugar, têm uma constituição física de tempo diferente. É como se elas se mantivessem jovens por mais tempo. Menina, descobre o endereço dessa ilha. A questão é que quando eles saem da ilha, o tempo corre mais rápido, no caso, né? Eles sofrem o envelhecimento que antes não estavam sofrendo. E depois que voltam, não tem mais o mesmo efeito. É mesmo para quem já nasceu e está lá na ilha passando esse... Acho que era uma ilha. Nossa, eu nunca vi falar sobre isso, não. Muito interessante. Eu fiquei super surpresa, mas eu vi recentemente. E também tem também agora também o eixo da Terra, né? O eixo da Terra, ele está fazendo um deslocamento muito grande. A última vez que eu estava em torno de... Ele sempre está em deslocamento. Né? A gente fala sobre a inversão dos polos, sim, e aí fica parecendo que o eixo está lá no lugar dele e aí chega num determinado momento, ele simplesmente pega e inverte. E não é assim que funciona. Não, ele vai aos poucos, mas... Ele está sempre em movimento de reajuste. Ele fica ali, sempre num processo de movimento, só que tem momentos em que esse movimento se intensifica e vai ficar um pouco mais brusco. E é aí que a gente tem essa questão da inversão dos eixos que algumas pessoas falam. Eu vi, eu estava até vendo sobre baixar mesmo, falando sobre isso, né? Pode chegar até 40% da inversão. Vai deixando. Isso está mexendo não só com a nossa percepção do tempo, né? Hoje, naturalmente, mesmo a gente olhando pela linearidade, deixando um pouquinho de lado aqui o conceito que a gente quer entrar, mas você percebe que você não consegue mais desenvolver o que você desenvolveria há
2, 3 anos atrás. A percepção nossa é de que está tudo assim, um gatilho, né? Mais acelerado. Não, e muito antes disso, a gente já tinha aí, de alguma forma, acesso a essa questão de linhas de tempo, né? Por exemplo, quem nunca teve um déjà vu? Sim. Né? Um momento da vida em que a gente simplesmente também sente que está vivendo outra vida, né? Que existe ali uma outra linha de tempo, né? Uma outra possibilidade. A gente passa por isso já há muito tempo. E agora está cada vez mais evidente, cada vez mais sendo estudado e fundamentado, né, e sentido. Sim, essa questão do déjà vu, algumas pessoas falam que é justamente nós tendo, de certa forma, um acesso repentino a uma realidade paralela, alguma realidade paralela na qual nós existimos, né? Porque elas são infinitas e tem algumas que nós nem chegamos a existir também, né? Mas na que nós existimos e fizemos exatamente aquela mesma coisa, né? E aí vem essa sensação do déjà vu. Então, quando a gente vem falando aqui dessas linhas paralelas, a gente tem uma visão mais espiritualista, né, que traz isso aí para nós, que é uma questão das várias possibilidades de ondas, né, da gente estar navegando em ondas frequenciais. Isso. Né? É como a gente já falou das ondas de rádio, né? Das Sim, estações nós falamos, exato. Nós já falamos exatamente sobre esse tema, mas ele é recorrente porque faz parte até da conversa que a gente está tendo, né? Claro, claro. Então, assim, estão dispostas várias rádios, estão ali, estão no ar, né? Elas estão ali, pipocando. Então, você sintoniza e você vai num hertz de acordo com aquilo que você mexe no dial, né? no botão do rádio lá. Antigamente era botão, hoje em dia é tudo digital. Então, assim somos nós também. De acordo com nossa frequência, do que como nós estamos vibrando, que nós estamos nos permitindo estar, que a gente vai se alocando dentro desses espaços, dentro dessas ondas vibracionais. E até eu tinha falado na outra live, Helena, sobre essas fala vidências, né, que as pessoas costumam prever. Sim, futuro, as previsões. As previsões, porque tem várias linhas de tempo disponíveis, pessoal. Então, assim, existe, por exemplo, uma linha de tempo que ela poderia estar existindo de uma terceira guerra mundial, exemplo. Bom, mas e aqui a outra de não existir. Então, de acordo com que a grande massa, né, vai se alimentando no pensamento e vai formatando. Por exemplo, vocês conseguem, através do medo ou do amor, se alinharem a determinadas linhas de tempo. Então, sim, existem as linhas de tempos não só individuais, mas coletivas. Vou deixar você falar sobre isso. Era justamente isso que eu ia falar, né? A gente tem linha de tempo individual e também tem a linha de tempo coletiva, né? Na medida que você foi falando, me veio justamente esse lembrete. Existe no caso, a percepção sensorial individual, né? E uma percepção ampla e coletiva, como a Ana falou, na qual, tipo, eu vou existir de diferentes versões minhas em diferentes realidades, vibrando em diferentes frequências, tomando diferentes escolhas, né? E, inclusive, em realidades, existem outras realidades nas quais eu nem cheguei a existir, realidades na qual minha mãe escolheu não se casar com meu pai, não me ter como filho, né? Ou que minha mãe não chegou a nascer, ou que meu pai não chegou a nascer, e por aí vai. Por isso que a gente fala, é um universo de infinitas possibilidades. E isso vale para todo mundo. É como se a gente tivesse uma gama de pessoas e sorteasse
uma parte delas para ir para uma determinada realidade, fizesse um outro sorteio para outra realidade, um outro sorteio para outra realidade. E cada um vibrando na sua própria frequência, na sua própria. Né? Então, a gente vai ter um mundo onde nós não estaremos mais em clima de guerra, onde, digamos assim, um grande grupo de pessoas foram, digamos assim, que foram sorteadas, estão vibrando numa frequência de alto padrão. Sim. Naquela realidade. Né? A gente vai ter um mundo em terceira guerra, por assim dizer, uma realidade em terceira guerra, onde a vibração coletiva é muito mais baixa, muito mais densa. Entendeu? Então, assim, é, é, é muito complexo mesmo a gente tentar esmiuçar isso em grandes detalhes, porque a gente vai entrar em cada microvariação de escolha que a gente faz, a gente vai entrar, né, em parafusos que está pensando demais, sabe? Porque é muito complexo mesmo. Só a ideia de que passado, presente e futuro eles estão coexistindo, eles não são, já é algo bem confuso, bem complexo. Você ainda acrescentar esse fator das realidades paralelas, eu acho assim, é algo que é importante a gente saber para aprender a transitar, para aprender a fazer esses processos de navegar nesse mar de infinitas possibilidades, mas não tentar ficar preso demais aos conceitos todos. Isso. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente desfaz essa ilusão da linearidade do tempo, que é, nós não somos vítimas do tempo, nós somos navegadores. E como navegadores, a gente pode escolher conscientemente para onde a gente vai. Então, se, por exemplo, eu vou usar o GPS para ir para um determinado lugar, né? Então, eu chego no meu celular, coloco lá, escolho o lugar que eu quero ir, né? E o GPS ele vai me mostrar rotas possíveis. Né? Algumas, cada uma vai ter a sua característica. Algumas podem ter trânsito, mas serem mais curtas. Outras, né, podem ter pedágios e você vai ter que arcar com o pedágio disso. Outra pode ser mais longa, mas pode ter a vista mais bonita. Aí cabe a você escolher por qual rota você vai navegar para chegar onde você deseja. E da mesma forma as linhas de tempo. Né? A gente pode escolher por qual linha de tempo nós vamos navegar. Não é uma tarefa simples, digamos assim. Né? Estamos condicionados durante muito tempo com essa ideia de que o tempo é linear, primeiramente. Segundamente, o que determina qual linha de tempo estamos seguindo é isso que a gente já vem falando, é a frequência que estamos vibrando. Né? Cada uma dessas rotas está vibrando numa onda de frequência. Então, a gente só consegue passar para essa linha do tempo se a gente começa a vibrar na mesma frequência daquela linha de tempo. Então, aí elas se ajustam. A gente sai de uma da linha do tempo que a gente estava para se ajustar na outra linha de tempo através dessa frequência que a gente está vibrando. É tudo uma questão, sempre a gente volta na mesma palavra e no mesmo conceito de escolhas. Sim. Né? Não tem como. É aquilo que você pensa, é aquilo que você plasma, que você age, que você reage, como faz. As linhas estão dispostas, como eu estava falando lá atrás, dos videntes, porque eles acessavam. Chico, por exemplo, foi trouxe para nós essa linha de tempo agora que nós estamos entrando nela. Lá eu tenho um programa gravado dele, que ele esteve na Rede Tupi, eu não lembro a data, mas já tem bastantes anos, era preto e branco ainda. A TV era uma das a primeira TV que tinha aqui no Brasil, a Rede Tupi de televisão, e ele esteve ao vivo e foi sabatinado por diversas
notoriedades do momento, né, que é o povo da igreja, repórteres, de todos os ritos, enfim. E, na verdade, quem estava ali manifestando era Emmanuel, né, que estava respondendo às perguntas. E ali ele deixa claro, em algum momento, que se até 2019 a gente não entrasse num conflito, num grande conflito, que seria deflagrado como uma terceira guerra mundial, e nós entraríamos definitivamente numa era de regeneração, transição planetária. E assim se deu. Então, hoje nós estamos fazendo esse processo, saindo de um ponto X para um ponto Y, para aqui nessa linearidade, de onde saímos de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quinta dimensão. Mas aí é que está, o porquê que a gente está tentando trazer isso para vocês, apesar de ser um tema complicado de entender, dessas realidades paralelas, de saber que a Yara, não é só essa Yara está aqui, ela está em outros momentos, que a gente considerava vidas passadas, elas estão acontecendo simultaneamente em várias realidades, mas é complicado entender isso, mas é necessário porque, ao mesmo tempo, nós estamos também vivendo, tendo acesso a várias dimensões. Nós estamos em estados frequenciais, que é onde que aquilo que a gente vibra, aquelas ondas que a gente acessa de frequência, que tem momentos que a gente consegue estar vibrando ali tão elevado que a gente consegue acessar dados, acessar códigos, acessar informações, né, que vêm com muito mais fluidez do que era possível fazer isso há 4 anos atrás. Isso, para mim, era impensável, porque eu vivia de uma maneira incoerente com essa realidade que eu quero acessar hoje. A minha vida de antes me ditava escolhas diferentes. Eu transitava por umas ondas diferentes que eu transito hoje. Então, é isso que são essas escolhas que eu fiz há 4 anos atrás, de autoconhecimento, de entrar para dentro de mim, de me conhecer e fazer novas escolhas menos impactantes, escolhas mais amáveis, mais salutares, escolhas onde o todo faz parte de mim e que eu não sou a Yara, somente a Yara isolada. Então, isso são os acessos que a gente está tendo agora, por isso que é importante vocês entenderem esse conceito, ou tentarem, pelo menos, entender, porque nem eu mesma, às vezes, eu dou uma bugada. Eu falei com o Lena hoje, durante aqui a tarde, eu dei uma olhada aqui, tem hora que a gente buga, viu? Eu acho bem interessante aí, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, sobre tudo na minha vida, é que eu sou uma pessoa que busco compreender as coisas, né? Eu gosto, por exemplo, de entender o funcionamento das coisas, a engenharia por trás das coisas, mas eu não me prendo a nada disso, né? Para mim, o essencial de qualquer aprendizado, qualquer conhecimento, qualquer situação, é a ressonância do sentir. Se eu sinto de alguma forma que aquilo é verdade, se faz algum sentido para mim, eu sigo naquela linha, né? Independente de eu estar compreendendo tudo aquilo na amplitude ou não. Então, por exemplo, hoje eu compreendo um pouco essa não linearidade do tempo, né? Eu consigo compreender no sentido mental, digamos assim, né? Eu consigo ter uma visualização mental, uma elaboração de um caminho, de um processo que me leva a compreender essa não linearidade. Também já tive experiências de viver essa não linearidade, né? De passar para outras linhas do tempo. Hoje já tenho consciência que já passei por isso. Né? Mas eu não fico
apegada nem presa ao fato de que eu só vou acreditar, eu só vou investir, eu só vou escolher se eu entender completamente o que é isso e aquilo fizer o sentido racional para mim, sabe? Então, em tudo, desde nova na minha vida, eu sempre segui um pouco essa linha. Se eu puder compreender, ótimo. Se tiver algo que me ajude a compreender, melhor. Mas se eu sinto que aquilo é verdade de alguma forma, mas não consigo compreender na totalidade, tá tudo bem também. Na hora que a minha expansão, na minha consciência expandir o suficiente, a compreensão que eu preciso vai chegar e tá tudo bem. Sim. Agora, né? Eu acho que entender que assim, existem coisas em que nós precisamos ser 100% racionais, existem coisas que nós precisamos ser 100% intuitivo, mas a maior parte fica no meio do caminho. Okay? A matemática é algo que precisa ser 100% racional. Muitas coisas da nossa vida, né, a gente precisa... Não, ela não é 100% lógica. A matemática não é 100% lógica. Ela falha em provar a si mesma. Até isso, eu tava vendo um vídeo. Então, assim, transcende o aspecto lógico, mas continua sendo um processo racional, que ainda é algo exato. a compreensão, ok. Né? Ainda é algo que é uma ciência exata nesse sentido. Então, tem muitos aspectos na nossa vida em que é necessário também a gente trazer essa racionalidade. Sim. Só que não dá para a gente implementar em todos os aspectos, sabe? A gente às vezes fica querendo ter controle sobre as coisas dessa forma, tentando trazer tudo para o racional, para esmiuçar e o processo que a gente faz com a espiritualidade, com o despertar da consciência, é justamente o aprender a soltar, a entender que não é só a matéria, que não é só o racional, que não é só o lógico, entende? Então, assim, quando a gente fala de despertar da consciência, de expansão da consciência, a gente está falando desse sentido, de poder tirar todas essas caixinhas que a gente está rotulando e colocando as coisas. A gente precisa realmente ir além daquilo que a gente consegue só racionalizar. Se abrir para as novas possibilidades é justamente sair um pouco desse racional e desse exato. Aí você vê que, tipo, eu busco trazer aqui a parte técnica, científica das coisas que a gente vem falando. Mas eu quero trazer uma base para a pessoa poder entender sobre o que a gente está falando. Ninguém precisa se tornar especialista em determinado assunto, porque muitas vezes até os próprios especialistas estão falhando. Por exemplo, o 13 Atlas aí, que tem um monte de astrofísico expert de não sei o que até hoje não conseguiu entender o que é que esse bicho está fazendo, a forma como ele está fazendo, porque são coisas que são inéditas para eles, transcendem todo o conhecimento que eles têm. Né? Então, assim, se para quem é especialista no assunto ainda falta muita coisa, imagine para nós que estamos dando umas pinceladas no tema, entendeu? Então, não Agora, dá para a gente ficar... se tem um ponto em que tanto a física e a ciência quanto a espiritualidade concordam nessa questão das linhas do tempo, é que o poder está no agora. É ali que a gente detém o poder. É neste momento, no momento presente, no agora, que a gente pode navegar pelas linhas do tempo. Tanto a física quântica, né, quanto outras ciências, quanto a espiritualidade, trazem esta referência. Né? É onde você tem a ação, o poder de ação, o poder de mudar, de transição, é o agora. Não está nem no passado, nem nas linhas do futuro. Você trouxe uma coisa numa live anterior, uma fantástica, que assim eu mesma não tinha parado para analisar. Eu lembrei disso hoje, estudando isso aqui. Você falou sobre você conseguir mudar o seu passado. Isso é fantástico. Assim, é que a gente muda o futuro, a gente pode mudar,
de acordo Sim. com as escolhas. Ou eu vou naquela porta ali, ou eu vou na porta de cá. Essa aqui isso, aquele caminho é mais longo, como você disse, Isso, outro é exato. mais Escolhe a curto, rota. não sei o quê, mas mudar o passado, cara, isso é fantástico. Você trouxe isso aí, eu lembro muito bem de você falar que seria curar. Traz isso aí para o pessoal, para entender isso aí. Eu Então, achei fantástico. é a possibilidade, eu não me lembro mais exatamente o que é que eu falei, né? A gente vai falando Assim, você intuitivamente consegue também. hoje pegar uma situação passada, você fazer lá, quando você era criança, teve um trauma, então você voltar naquilo ali, você conseguir curar aquilo. Quer dizer, você mudou a sua situação do passado, que era uma lembrança doída que hoje já não é mais. Você consegue Você hoje, ressignifica, né? mais ou menos isso, né? Essa É, pegada. Você não modifica o que aconteceu, mas você fato. modifica a forma como você interpretou aquilo, o significado que Mais do você que trouxe para interpretou, né? aquilo. É como você se sente com relação àquilo, né? Sim, Como é que aquilo ressoa em você a partir de agora. A partir de um outro ponto de vista, você visualiza aquele passado de uma outra forma agora. Então, é um outro passado, já não é mais o mesmo passado. Eu achei isso assim, fantástico, cara, porque é por isso que a gente trabalha né? Nós trabalhamos na área. Eu, por exemplo, eu trabalho com terapias. Vocês trabalham de outras maneiras, mas eu A gente trabalha também, eu vou individual. abrir atendimento. Eu trabalho com atendimento individuais. Então, isso é fantástico, porque a gente consegue fazer um trabalho, assim, é óbvio que não é nós que pegamos e mudamos vocês, tá? Não é óbvio isso. Vocês têm que se permitir se abrir e fazer as escolhas. A gente auxilia, mostra o caminho, traz ali o auxílio da espiritualidade, a gente mostra o que está sendo visto no seu campo energético, tenta trazer quebrar alguns laços energéticos e algumas coisas. No entanto, a escolha é sempre de vocês. A escolha é sempre de vocês. Então, esse trabalhar com os nossos sentimentos, que às vezes nos aprisionaram por séculos, por décadas, né? Que a gente fica trazendo. Décadas, não, séculos, porque nós trazemos ainda miasmas de outras realidades paralelas. milênios até, né? Não é? Porque a gente tem 2.000 anos, pouco mais de 2.000 anos desde a chegada de Cristo, né? Mas a gente ainda tem mais uns 10.000 anos aí para trás de existência, além desses 2.000 anos. Então são muitos milênios de existência aí, de muitas ancestralidades nossas, né? De muitas memórias tanto geneticamente falando, quanto espiritualmente falando, de encarnações, né? Então, E isso a gente considerando terráqueo, né? A sim, linha de tempo terra. pois é. Pois é. Essa é uma discussão que a gente vai trazer outra hora, o Atlas aí, porque ele realmente está bugando a cabeça de todo mundo. Isso. Mas nós que estamos nessa seara, né, do autoconhecimento, a gente já tem informações que uma coisa que transcende mesmo a nossa galáxia, que vem para trazer um novo aqui. Isso aí, não vamos adentrar nessa vibe aqui. Vamos continuar aí, falando sobre a física quântica, Helena, e eu ser mais Silvano. Vamos entrando aí nos conceitos aí da diferença do que a física quântica traz para a gente como informação dessas, né, do tempo como um todo, das partículas sobrepostas, né? Silvano? Porque assim, quando a gente fala de física quântica, tem um erro muito comum. Algumas pessoas acham que o tempo não existe no mundo quântico. Não é que não existe. Existe. Vamos deixar claro que o negócio existe. Só que assim, é algo tão ínfimo para nossa percepção Está em estado latente. que a gente pode. Oi?
Está estado latente, digamos assim. Não, é algo que existe, mas que passa tão rápido que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue perceber. Por exemplo, o elétron transitando na eletrosfera ali, né? Para nós, dentro da nossa percepção de tempo, ele se move tão rápido que é como se ele estivesse ocupando todos os lugares que ele pudesse ocupar ao mesmo tempo. Fica muito rápido para a gente perceber. Então, nós vemos a eletrosfera. Da mesma forma que quando a gente olha de longe a Terra, a gente vê a atmosfera do planeta. Só que é como a gente imaginar uma bolinha de gude no centro de uma bola de basquete. Essa, mais ou menos, é a proporção. A bolinha de gude é o núcleo do átomo, né, onde ficam os prótons e os nêutrons. E esse restante que fica entre a bola de gude e a capa da bola de basquete é o que a gente chama de eletrosfera, a nuvem de possibilidades dos elétrons, né? Porque a gente não vai conseguir mensurar, né? A gente consegue encontrar, né? Tem um paradigma que é basicamente ou você descobre onde ele está ou a que velocidade ele está, mas você não consegue descobrir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu esqueci como é o nome disso lá, mas eles explicam na física quântica. Então, assim, a gente vê a eletrosfera. A gente sabe que tem elétrons ali. Mas a gente não sabe exatamente aonde eles estão. Então, para nós, eles estão ocupando todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os espaços ao mesmo tempo. O mundo quântico, ele vive numa frequência diferente da nossa, da mesma forma que o universo vive uma frequência diferente da nossa. O tempo de vida de um Sol, por exemplo, é de quantos e quantos bilhões, trilhões de anos. E para a gente, da nossa existência diante, se a gente se colocar na percepção dele, é um nada. É a mesma coisa a gente comparando também a questão do mundo quântico, o tempo passando no mundo quântico. As escalas que a gente tem são absurdas. Quando a gente fala das escalas de Planck para medir, né, temperatura, distância, a gente vê que a gente está num comecinho assim, ó. Se a gente botasse uma régua de 30 centímetros, a gente não estaria chegando em 1 centímetro. A verdade é que nossa capacidade de entendimento é muito pequena, né, Silvana? Nós ainda usamos cerca de 1 a 2% do nosso cérebro, da capacidade de expansão dele. O Einstein, por exemplo, já o Tesla, esses caras mais, eles usavam em torno de 5%. Você imagina o que você chegar numa capacidade total, que seja 60%, 50%, 75% do uso do nosso cérebro. Porque é inimaginável, nós não temos palavras, não temos definições para coisas que ainda não é possível a gente decodificar, porque nós não temos conhecimento suficiente para trazer luz para isso. Vai chegar um momento que é por isso que nós falamos de expansão da consciência. Nós estamos expandindo, à medida que estão trazendo esses downloads, né, dessas dimensões, desses códigos, a gente vai expandir, mas ainda é muito ínfimo, perto da grandiosidade do que tem no universo. De falar que o seu corpo criogênico está lá no seu planeta de origem, que lá uma hora representa não sei quantas vidas aqui no planeta Terra. É difícil mensurar isso, entendeu? Para mentes tão tacanhas como a nossa, né? Ainda, né? Mas é como se a gente comparasse, por exemplo, a nossa expectativa de vida com a dos nossos pets, por exemplo. É um pouco, o Silvano extrapolou esse conceito, mas a gente pode trazer um pouco mais. Um pouquinho, Legal, boa ideia essa. A gente tem uma expectativa de vida aí, de que 80 anos, não sei qual é a média atual, mas em geral, né? Digamos, 80 anos. E os nossos pets, a depender da espécie, né? Mas em geral, eu acredito que até uns 15 anos.
Então, quantas vidas de pet a gente vive na nossa vida? Né? Se a gente for comparar o tempo disso. Uhum. Né? Então, e nisso a gente pode extrapolar isso para, então, quantas mortes e vidas temos, né, ao longo da nossa vida. E isso também pode ser correlacionado às linhas do tempo. Cada vez que a gente morre, né, nessa vida, a gente está escolhendo uma outra linha do tempo, está nascendo nessa nova linha do tempo, né, nessa nova realidade que a gente está escolhendo, que a gente está criando. Agora deixa eu dar um bug ainda maior no sistema. Buga. Eu adoro suas bugadas. Bora lá. Tem um vídeo aqui no YouTube, né, que se chama O Ovo. Eu assisti ele e, assim, eu fiquei fascinado com a ideia como é passado. É muito bom. Porque, tipo, eu já pensava muito daquilo e aquilo só fez complementar mais ainda vários conceitos que eu já tinha, né? De que não só nós existimos em diferentes realidades paralelas, mas que nós somos cada uma das existências nessa realidade. Eu sou o Silvano, a Yara, a Lena, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está vivendo nesse planeta, né? Porque, no fim das contas, é como se do começo ao fim de um universo, todos os seres que habitaram aquela realidade são, na verdade, o mesmo ser se experienciando de milhões de formas diferentes. É Deus criando a si mesmo um novo filho, digamos assim, uma outra consciência cósmica através dessas experiências. Então, o surgimento de um novo Deus, né, de uma nova consciência divina, vem através do nascimento e morrer de um universo e todo o caminho entre ele. Tudo que existe, desde o vivo e biológico, como nós conhecemos, até o imaterial também. Todos os átomos, todos os quarks, as partículas, as moléculas, as células, tudo é a experiência de um único ser. Eita, é bem bonito. Buga bem a mente, assim, abre várias... Ainda mais quando a gente vai juntar tudo isso que a gente já estava falando aqui antes. Porque, assim, a gente está falando de realidades paralelas do mesmo ser se experienciando, entendeu? Em um tempo que não é linear, onde o passado, o presente e o futuro coexistem, né? Então, tipo, a criação desses... Nós vivemos na fração de segundo entre a criação desse ser e o despertar da consciência dele enquanto ser divino. É a fração de segundo de que um bebê bota o corpo para fora do ventre e abre o olho. É isso aqui que nós estamos vivendo. Vai voltando aqui para o nosso tema. A Terra está passando, né? A gente falou das linhas de tempo que existem, as individuais e a coletiva. Né? E estamos num momento em que a linha do tempo da Terra também está mudando, né? Como você mesmo, Yara, já trouxe isso aí, teve até uma previsão sobre isso, né? Na verdade, já tiveram mais previsões sobre isso, mas essa é a mais conhecida e hoje é a que a gente está percebendo que está mais alinhada com a realidade que a gente está passando a viver. E, então, essa nova linha de tempo da Terra, a gente pode escolher se sintonizar a ela ou não, né? Não está nem certo nem errado, cada um, é a escolha individual de cada um. Mas, se a gente escolhe se alinhar a essa linha do tempo da coletiva, a nossa linha do tempo também tem que estar alinhada. Então, a gente também tem que fazer as nossas escolhas de se sincronizar na nossa nova linha do tempo, né? Que é dessa experiência da nova Terra, né? Que é uma realidade de paz, de amor, de abundância, de cooperação, de soberania.
E como é que a gente, então, conscientemente consegue mudar a nossa linha de tempo, né? O que a gente teria que fazer para isso? O primeiro ponto, eu acredito que seja a escolha do destino. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. E não é saber na mente, né, no pensamento, nem superficialmente. Esse saber, para que isso gere de fato uma mudança na frequência, tem que ser um saber de sentir. Né? Tem que vir do sentimento. Não é a mente que vai lhe dizer, eu quero ser rico. Não, você tem que sentir que você tem abundância, que você está em paz, que você é próspero. Né? Você tem que sentir isso no corpo inteiro. É ser antes de ter. Exato. Então, qual é esse ser que eu quero ser mesmo, dessa nova realidade? Não estou satisfeita com a minha realidade hoje. Então, o que é que eu gostaria de mudar em termos de sensação e sentimento? Como eu gostaria de estar na vida? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer para a gente poder, de fato, direcionar o nosso GPS para onde a gente quer ir. Né? E só identificar isso não vai levar a gente lá. Né? A gente vai ter que fazer esse caminho. Então, primeiramente, a gente tem que continuar escolhendo este caminho. O que significa isso? Principalmente, não voltar ao antigo. Né? Porque muitas vezes a gente faz uma vivência, por exemplo, ou recebe um atendimento, ou desperta por algum outro fator esse sentimento internamente, né? Vivencia ali aquela, por exemplo, faz uma cerimônia, né, de ayahuasca ou qualquer outra medicina, alcança esse estado no sentido de que se percebe como seria interessante, né, viver nesse espaço de paz, e ao sair disso, ao passar por essa experiência temporária que é ali agora, você diz, tá, eu escolho isso, ótimo, vou para o meu dia a dia da realidade 3D. Né? Aí chega no trânsito, começo a reclamar do trânsito, começo a reclamar da vida, né? Dizer que está tudo difícil, que nada vai para frente, que eu não tenho nada, que a conta está vazia. Né? Ou seja, você começa a voltar para a realidade antiga, para a frequência da Terra antiga, que é do medo, do controle, né? da falta, da escassez. Então, você começa a se sintonizar de novo nessa frequência. Então, se você quer uma nova realidade, você precisa estar atento para não estar se sintonizando cotidianamente na frequência antiga. Você precisa estar atento a constantemente estar se sintonizando na frequência que você quer chegar. E um outro ponto interessante é você focar naquilo que já está dando certo, né? Ou buscar sinais de que essa frequência que você está buscando já está se manifestando na sua vida. Né? Porque, assim, a gente não manifesta de uma hora para outra. Não é tá como eu quero e pronto, aconteceu. Né? A gente, na nossa realidade material, as coisas ainda levam um determinado tempo para acontecer, para se materializar. E, embora a gente não precise de validação que esses sinais podem trazer, é sempre importante, quando a gente busca esses sinais e reconhece eles, como ponto de foco. Então, por exemplo, se eu recebo uma surpresa que está alinhada com isso que eu queria, né? De repente, digamos, eu quero abundância, né? Vou vibrar na frequência da abundância. E, de repente, entra um recurso inesperado. Né? Então, você fica atento, percebe esse sinal e diz, olha, estou manifestando a minha realidade. Ela está se tornando concreta. E aí você foca nisso de novo e agradece por isso de novo. E percebe como você se sentiu com isso e reforça novamente esse estado de ser assim, de estar assim. Né? Não quer dizer que você vai agir com irresponsabilidade. Né? A partir do momento que você encontrou aquele estado de ser e você quer reforçar e ter atos, pensamentos, palavras com coerência para aquela nova forma de ser que você deseja, não quer dizer que você vai ser responsável. Né? Não vai sair por aí, por exemplo, eu quero ser rico, eu vou sair aí fazendo um bocado de dívida, não é isso. Né?
Você vai vibrar ali na abundância, mas dentro do que é possível, né? Você vai ali dentro da vibração, é mais no sentir mesmo, no vibrar. Os seus pensamentos e suas ações vão ter que estar alinhadas com isso, né? Uma boa frequência que leva a isso é a gratidão, né? Estar grato. Focar sempre no que você pode agradecer, no que você já tem. Né? E saber, ter consciência que esse vai ser um exercício cotidiano. Né? Você vai ter que fazer isso muitas vezes, para estar atento, né? E continuar vibrando nessa frequência. E essa realidade vai se manifestando. Tem que perseverar. Não adianta vocês pensarem que as coisas fazem assim e mudam de um dia para outro, né? Pode ser que um dia seja. Né? Sim. Pode ser que um dia seja. Estejamos tão alinhados que o que a gente pensou já... É isso. Falar em alinhado aqui, vamos falando aqui, então, sobre o ponto zero. Ah, sim. Então, o ponto zero é a questão do poder do agora, né? Exato. É quando você tem ali... você é o observador e o observado. Né? A sua presença e a sua consciência, ao observar o que está acontecendo, né? As escolhas que você está fazendo, é que lhe levam aonde você precisa ir. Né? Exatamente o que você estava falando agora. Exatamente. Você né? tem o poder de ação. Você se coloca nessa frequência, né? Você sai da mente ali, do mental, você consegue se botar num ponto de equilíbrio, né? Que chama-se um ponto de quietude, né? Onde que você... da neutralidade, né? É isso. E não é um processo fácil, gente. Não é. Vocês têm que estar em observação o tempo todo. Mesmo para pessoas que estão já num processo mais... eu posso citar vocês dois aqui, que já têm um processo já bem legal de conhecimento, de amplitude, de estarem centrados, tem um ponto de centramento, de equilíbrio muito bom, digamos assim, eu posso citá-los, mas mesmo ainda falta o ideal. Nós ainda não estamos no ponto ideal. Com certeza. É sempre um caminhar, porque tudo é movimento. Né? A gente, mesmo que estando melhor de nós sempre temos mais a caminhar. Nós temos mais a aprender e a mais. E é sempre aquela coisa aqui, ó, o observador consciente. Você está se analisando e se vendo dentro das situações o tempo todo. Né? Então, você chegava, poxa, eu fui ali, deixei meu campo, eu hoje estava conversando com você um pouquinho antes, a ida lá no meu trabalho, porque eu estou de férias, e aquilo se manifestou em mim de alguma forma muito negativa, porque eu cheguei fora do meu centro. Eu estava aqui durante 10 dias de férias na minha casa, dentro de uma redoma, sabe, que eu estava trabalhando o meu eu superior, assim, várias vezes, e aí eu fui dentro de um hospital e estava aquele caos que estava ali fora, eu deixei me contaminar por aquele caos que estava lá fora. Eu voltei desajustada, mas eu consegui entender que aquele ponto eu poderia voltar para o meu ponto anterior. Eu entrei em equilíbrio novamente e voltei para o meu estado de neutralidade que eu estava aqui. Né? Eu não deixei me manifestar, porque o caos existe. O caos ele está lá fora, mas vocês têm que deixar o campo energético de vocês não significa que vocês têm que ser indiferentes, ou que têm que ser frios, ou que têm que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu agora no Paraná, entes queridos, de tantas famílias que perderam tudo, manifestar e tem que energizar aquilo ali para aquela situação. De várias maneiras, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar com
com energia, você pode ajudar com oração, você pode fazer de várias formas. Vá por aquela frequência que está vibrando ali naquele arrastão, né? Vai como um arrastão e live passada, né, que é a soberania energética. Você hoje exerceu a sua soberania, que algo estava lhe drenando e pôde novamente retomar o seu. Durante essa sua situação que se relatou, que aí eu percebo que, né, mas existem outras situações que poderiam estar acontecendo. Está de férias, está no seu espaço, né, no seu cotidiano ali, de expansão. E, de repente, chega bem ao seu cotidiano, né? Não está neste momento como cotidiano, e a partir deste novo olhar, de uma forma completamente diferente. Então, não só se deixou drenar lá naquele momento, como agora você percebe. Exato. O ambiente que antes lá estava. Você se deixou naquilo, isso. Porém, saí dali, eu subi um pouquinho mais, aí eu percebi que, né, de alguma maneira, mexendo com o meu equilíbrio. Quantas vezes estamos tão em... A gente não percebe o quanto aquilo pode estar afetando a nossa frequência vibracional. Ali embaixo, digamos, né? Mesmo que não seja tão embaixo. Também pode acontecer de a gente perceber e ajudar a subir. Já estava fazendo antes pelo que você estava relatando, né? Sim. Você percebia lá e trabalhava ativamente para que a frequência também é possível, mas você vê o quanto às vezes a gente se distanciar. Frio, né? É isso. Se distanciar. É justamente poder observar do ponto de vista. Né? O quanto isso pode a nossa percepção e interação com esses outros campos. Mudando coisa, até as nossas realidades paralelas. Iluminar aquele outro Silvano que está lá aqui caladinho comigo, olha para você ver a carinha dele. Que está tudo lá sofrendo, lá vem chegando para você. Vai, ó, aquele chegar ali perto. E é isso, a gente vai olhando para nós mesmos, vamos nossos pontos que precisam ser vistos não é que são curados, eu não concordo com essa palavra. Não é curar, é ver, entender que faz parte de nós e ressignificar. Eu penso, pelo menos eu penso assim. Você está mudo, bebê? Transmutar e ressignificar. Isso. Transmutar e ressignificar. Aproveitando, né? Isso me lembrou um pouco. À medida que você foi falando, né, que ia citar nosso exemplo, me veio, né, que a expansão não tem limite, assim como as possibilidades são ilimitadas, né? A expansão também é ilimitada. A gente sempre tem para onde expandir mais. Né? A gente sempre pode expandir mais. E em dezembro, a gente tem a edição do Alquimia da Luz, do Brasil, que a gente teve a edição em Portugal, no dia 5, 6 e 7. Tá? A gente já está com as últimas vagas, né? A gente já está com quase tudo preenchido, então quem tiver interesse, o momento é agora. Um beijo de luz para vocês. Beijo. Sexta-feira no meu Instagram também estarei às 18 horas falando, a gente fala uma meia hora ali sobre um tema gostoso que vem. E essa semana nós vamos falar sobre o 3 Yatras, das coisas que estão vindo. E vamos lá bater um papinho sobre
as descobertas que estão aparecendo aí, os mistérios. Vamos bater um papo lá. Um abraço, então, uma boa semana. Muito obrigada por vocês, por serem essa luz que vocês Eu que são. agradeço. Nós que agradecemos aqui. Amo Presença. vocês.